Queridos irmãos, nós vamos nessa noite meditar na palavra de Deus, e esta boa e perfeita palavra de Deus, ela vai estar nos falando sobre um assunto muito interessante, que é a teofania. Pregador, o que é uma teofania? Teofania, meus irmãos, era quando Deus, ele deixava a sua imagem de Deus e fazia a imagem de homem. Ele se manifestava em homem para poder se comunicar com os seus profetas. E ele chegava na casa dos profetas e conversava. E às vezes passava até a noite na casa deles. E eles muitas das vezes não descobriam que era Deus. Então nós vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 12, no capítulo 6, capítulo 12, versículo 6 de Gênesis e 7. Gênesis, capítulo 12, versículos 6 e 7, que diz assim: E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Mamre. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor. O Senhor disse: a tua semente está. A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor. E lhe apareceram. E moveu dali para uma montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda em Betel, no ocidente, e aí ao oriente ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo para a banda do sul. Queridos, perceba que Deus, o nosso Deus, ele é poderoso e ele tem as suas maneiras de comunicar com os seus filhos, com os seus escolhidos. Aqui nós vamos nessa noite estudar sobre teofania. Teofania. Uma teofania é uma manifestação de Deus, igual eu disse, em uma forma visível ou captada pelo sentido humano. Na Bíblia, Deus aparece algumas vezes, revelando a sua glória visivelmente e falando também diretamente com os homens. Essas revelações, meus irmãos, normalmente era temporária. Vinha com uma mensagem importante, que não era um mensageiro que trazia, mas era o próprio Deus. A maior revelação de Deus ao mundo foi Jesus. Em Jesus, Deus veio ao mundo como um homem, vivendo entre todos nós aqui no planeta Terra e revelando, meus irmãos, a sua natureza e uma forma compreensível aos homens. Mas segundo alguns estudiosos, Jesus não é considerado
uma teofania, porque a sua vinda ao mundo, ela não foi um acontecimento temporário. Uma teofania, a gente somos banhados de teofania no Velho Testamento. Ao longo da história do Velho Testamento, do Antigo Testamento, Deus ele se revelou a certas pessoas e falou com elas pessoalmente. Pessoalmente Deus falou com elas. Essa teofania, ou seja, essas teofanias, porque foi várias vezes, era, meus irmãos, um acontecimento raros, especiais, e normalmente estava associado a uma mensagem importante de Deus. Algumas vezes que Deus apareceu ao homem teofanado, a primeira vez foi em Siquém, né? Nós acabamos de ler. Deus ele falou várias vezes com Abraão, e ao longo da sua vida ele falava consecutivas vezes, mas só apareceu em forma visível. Algumas dessas situações, meus irmãos, que nós podemos denotar aqui, depois que Abraão recebeu a ordem de Deus para sair da terra aonde ele estava e ir para uma terra onde o próprio Deus iria te mostrar, né, que ali Deus ia fazer dele uma grande nação. Essa foi uma das vezes que Deus se teofanou, né? E Deus, ele disse que essa terra que ele estava falando com Abraão era dos seus descendentes, aonde que os seus descendentes iriam herdar, né? Foi exatamente aonde nós lemos, que foi em Gênesis capítulo 12, no versículo 6 e 7. E Abraão, ele constituiu um altar em Siquém, porque ele foi no lugar onde Deus apareceu para ele. E na satisfação de ter recebido o Senhor Deus, Abraão edificou ali um altar junto aos Calvários de Mamre. E quando Abraão estava, meus irmãos, com 99 anos, que ele vivia em Canaã, Deus lhe apareceu outra vez, teofanado, e lhe anunciou que no ano seguinte ele e a sua esposa Sara teria um filho. 3 homens apareceram perto da tenda de Abraão, e ele os convidou a almoçar com ele. Tá vendo? Ele não sabia que era Deus. Ele não sabia que junto com Deus estavam os anjos. Mas ele convidou eles para o almoço. E você acredita, meus irmãos, que o Deus e os anjos foram? Enquanto eles almoçavam, Deus anunciou a Abraão que Abraão teria um filho. E depois que eles comeram, que eles acabaram de almoçar na casa de Abraão, os 3 homens se levantaram para ir embora, e Abraão os acompanhou eles por uma parte do caminho. E a Bíblia diz que 2 dos homens seguiram para Sodoma, mas o Senhor teofanado ficou
mais algum tempo com Abraão e lhe contou que iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Queridos, que coisa impressionante isso aqui. A pessoa ter tanta confiança de Deus, de maneira que Deus desce teofanado para a terra para conversar, e não só para conversar, mas também para comunicar os seus planos com essa tal pessoa. Veja lá no livro de Gênesis capítulo 18, no versículo 20 e 22. Deus falou com Abraão: eu vou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Os outros dois homens, eles são identificados como anjos, mas eles aparecem que o terceiro aqui, no meio desses dois, o terceiro aqui era Deus, aparecendo com uma forma de homem. Depois que ele falou com Abraão, Deus destruiu Sodoma e Gomorra, mas Deus poupou Ló, que era o sobrinho de Abraão, e as suas duas filhas, também a sua esposa, mas ela não quis se submeter à ordem e virou uma estátua de sal. Aí Deus, ele vai embora. Só que um certo dia, meus irmãos, no Monte Sinai, Moisés e o povo de Israel estavam ali. Moisés foi outra pessoa quem Deus falou várias vezes. Deus falou com Abraão, mas Deus também falava com Moisés. E Deus falou com Moisés várias vezes. E Moisés, então, agora, ele sobe ao Monte Sinai. E quando ele está ali no Monte Sinai, Deus falou com ele. E quando Deus falou com Moisés através da sarça, né? Porque agora ele não estava na personalidade de um homem, ele estava na personalidade de uma sarça ardente. Ele usou um anjo, agora ele não é um homem, ele se teofanou num anjo para falar no lugar de Deus, mas era Deus falando. Mas depois que os israelitas saíram do Egito e chegaram no Monte Sinai, Deus apareceu pessoalmente para Moisés. Imagina que excelência, Deus aparecendo pessoalmente para você, meu irmão, para você, minha irmã. Deus, ele desceu sobre o monte onde Moisés estava, em uma nuvem densa. E na hora que ele desceu, que ele chegou no monte, começou a sair raios, trovões, fogo, fumaça, um som de trombeta. Essa história está registrada em Êxodo 19, a partir do verso 18 e 19. Então, na hora que começa a relampear, raios e trovões e som de trombeta, o povo de Israel viu esse espetáculo, mas somente Moisés foi chamado para falar diretamente com Deus no monte. Lá, Deus lhe deu as leis de Israel, que é os 10 mandamentos. Depois de muitos dias falando com Deus, Moisés pediu para ver a sua glória de perto. E Deus lhe disse que ele não poderia ver a sua face, porque se ele visse, Deus o mataria. Deus falou com ele
qualquer mortal que vê a minha face vai morrer. Mas ele permitiu que Moisés visse um pouco da sua glória. Mas é por trás. Essa história nos revela em Êxodo capítulo 33, no versículo 18 e 19. E depois dessa revelação, o poderoso rosto de Moisés, que refletia a imagem de Deus, ele brilhava tanto, meus irmãos, que a Bíblia diz que Deus falava diretamente com Moisés. Deus falava diretamente. Com quem Moisés conversava face a face, todos os dias. Essa aliança de Deus com Moisés ficou tão estreita, que agora ele não era um Deus criador no coração de Moisés e nem no coração de Deus. Deus considerava agora ele não como um servo, mas como um amigo. Moisés, ele foi considerado o homem que teve mais intimidade com Deus por causa desse episódio. Depois Deus volta a aparecer na coluna de nuvem e de fogo no tabernáculo. Quando os israelitas construíam o tabernáculo no deserto, a nuvem da glória de Deus desceu até aquele local. E a nuvem não apareceu, mas serviu como guia. Ela não só aparecia, mas ela conduzia Israel no deserto. Quando ela levantava, o povo seguia a nuvem para outra parte do deserto. E quando ela descia novamente, eles montavam os seus acampamentos nesse lugar. Quando ela subia, era um sinal de Deus que eles tinham que caminhar, que eles tinham que andar, que eles tinham que prosseguir a sua jornada. Mas quando ela descia, era sinal que eles tinham que parar e montar suas barracas. Ali está em Êxodo capítulo 40, e no versículo 33 ao 37. E assim, meus irmãos, os israelitas tinham sempre uma revelação visível de Deus diante deles. Meus irmãos, isso durou por 40 anos. 40 anos que eles passaram pelo deserto, eles tiveram a revelação de Deus. Quer ver mais para quem que Deus se revelou? Deus se revelou para Elias, num monte chamado Monte Horebe. Depois que Elias confrontou os profetas de Baal, Elias fugiu para o deserto. A rainha Jezabel, ela queria matá-lo no deserto. E ele foi para um monte chamado Horebe, onde Deus anunciou que iria aparecer. E Elias esperou dentro de uma caverna no monte. Então naquele momento Elias viu um vento muito forte. Elias viu um terremoto. Depois Elias viu um fogo. E quando isso passou, Deus apareceu numa brisa suave e falou com Elias em 1 Reis capítulo 19, versículo 11 ao 13. Então, todas essas citações minhas nessa noite, nós vemos que nessas teofanias de Deus, Deus sempre fortaleceu alguém. Deus sempre motivou alguém. Aqui, todas essas citações, inclusive a de Elias, Deus fortaleceu Elias. Nessa teofania, Deus fortaleceu Elias, porque Elias estava muito desanimado.
e lhe revelou que deveria ungir um próximo profeta. Porque Deus, ele dá uma missão para a pessoa exercer. Por exemplo, nós que estamos aqui presentes no culto, se você falar, eu quero ser um porta-voz de Deus, Deus vai derramar sobre você a unção dele. E ele vai começar a derramar sobre você as revelações do Espírito Santo. Mas não é para você se sentir diferente das outras pessoas. Não, eu tenho a parceria com Deus e eu posso fazer isso porque Deus é meu amigo e ninguém vai parar o meu amigo. Não, Deus quer que nós coloquemos a obra dele em andamento. Porque toda vez que ele se materializou para alguém, foi para envolver alguém em uma missão. Então aqui Elias desanimou. Elias estava querendo passar o cajado. Elias não queria mais fazer o papel de um profeta. Então Deus falou, nesse caso, eu não vou insistir. Eu não preciso te insistir. Porque se o profeta quiser falar por mim, eu sou Deus. Mas se o profeta resolver calar, eu permaneço no mesmo lugar. E ele, já que você não quer falar, Elias, eu vou ungir o próximo profeta. E eu vou ungir também o próximo rei, para ser um rei de Israel, o rei da Síria. Deus falou muitas outras vezes com Elias e também com outros profetas, mas raramente ele aparecia de uma forma física. Vamos descobrir, meus irmãos, cada dia mais Deus. Porque aqui no Monte Horebe, na Bíblia, nós vemos que Deus falou com Elias. Porque Elias estava precisando de um empurrão, um abraço. Porque pastor também tem alma. Porque pregador também tem alma. Muitas das vezes nós queremos rir para Elias e falar, que Elias, que isso, Elias socou na caverna. Tem até hino ripando Elias. Tem até pregação nas redes sociais, descendo o cacete em Elias. Mas aqui, meus irmãos, Elias está se revelando para os leitores da Bíblia uma identidade humana. Aquele dia ali foi Elias, mas hoje pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um de nós desamotivado com uma contenda dentro da igreja, com a desigualdade, com qualquer coisa, porque nós somos movidos de sentimento. Então Deus se revela na hora que a gente está quase a desanimar. Veja nas visões de Isaías, de Ezequiel, por exemplo, os profetas maiores, que foi o profeta, eu vou falar de dois aqui como exemplo, o profeta Isaías e o profeta Ezequiel. Eles tiveram visão do céu, que eles viram a glória de Deus, Isaías, ele viu a glória de Deus no tempo mais remoto da história. Isaías capítulo 6, versículo 1. Eu não vou trazer narrativa, porque eu quero trazer mais a fundo aqui. E Ezequiel também, ele viu a glória de Deus do capítulo 1, do versículo 26 até o 28, no tempo remoto da sua chamada. Isaías tinha acabado de perder o rei Uzias. Ezequiel tinha acabado de ser colocado na Babilônia, só que na beira do rio Quebar. Essas visões marcaram o início do seu ministério. Deus falou com eles pessoalmente e enviou eles para profetizar. Os dois ficaram atemorizados com o que viram nas visões que Deus deu para eles.
Mas essas visões fortaleceu para eles pregar corajosamente para o povo de Israel. Deus, ele se prontifica a se materializar para o seu servo quando ele vê a necessidade de se materializar. Isso se chama teofania. Porque a teofania aqui no Novo Testamento, que nós podemos fazer menção, é a vinda de Jesus, que foi a maior revelação de Deus ao mundo. Todos podiam vê-lo. Depois de mais ou menos há cerca de 33 anos que ele estava na terra, ele morreu, abriu os céus e ele entrou. Agora já não é visível a todos, mas assim, depois que ele subiu aos céus, Jesus, ele revelou a algumas pessoas que ele era Jesus e que ele também era Deus. Essas revelações contaram para cada uma das pessoas uma teofania, uma revelação de Jesus e também uma chamada cristofania. Jesus, ele apareceu para Saulo. Por quê? Porque Saulo, ele era um estudioso, no caso. Eu não vou citar com profundidade porque é grande o estudo de Saulo, né? Que Saulo, ele perdeu a mãe dele, ele tinha 13 anos. Quando ele perdeu a mãe dele, ele tinha 13 anos. E quem que amparou ele no lugar da mãe? Um Gamaliel. Quem que era o Gamaliel? Gamaliel era o mestre de todos os teólogos que tinha naquela época, que era neto de Iliel. Então, ele aprendeu com Gamaliel e quando ele chegou com 15 anos, ele já tinha pelo menos os 5 livros do Pentateuco na sua mente. Ele não precisava o livro para recitar para qualquer pessoa. Ele conhecia os 5 livros do Pentateuco. O que significa Pentateuco? Penta significa 5, Teuco significa livro. E quais são esses livros? Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Esses livros se baseavam na história de Israel. E Paulo era um zeloso da lei. Para poder convencer Paulo a aceitar Jesus Cristo, a pessoa tinha que ter muito conhecimento, tinha que ter muita Bíblia, porque o homem era letrado, ele era letrado. Então, Jesus, sabendo disso, o que ele fez? Ele se revelou para ele de uma forma desagradável, mas é porque é o que ele estava precisando naquela hora. Respirando morte da igreja de Jesus do jeito que ele estava, uma pregação não ia convencer ele que Jesus estava vivo, né? Porque ele perseguia as pessoas que falavam o nome de Jesus e ele achava que isso aí era uma loucura, era uma bobagem, que eles tinham que ser calados. Então, nós vemos aqui que nos primeiros anos da igreja, um judeu que era perseverante, né, o Paulo, ele não era Paulo, ele era Saulo, mas ele estava muito zangado. E com os cristãos, ele queria tirar uma onda, porque ele conspirou na morte de Estevão. Ele pegou carta para ir atrás dos outros demais cristãos. Irmão, vou abrir um parênteses aqui, só para mim fazer uma narrativa rápida. Ele pegou uma carta para ir atrás dos cristãos, mas mal ele sabia que depois dessa teofania ia nascer dentro dele inspiração para escrever 14 cartas, incluindo Hebreus. 14 cartas que até hoje
grita o nome de Jesus dentro de cada cristão. Então por isso que Jesus se apareceu para ele. Ele perseguia as pessoas, lançando muitos daquelas pessoas na prisão. Por quê? Porque ele conseguiu conquistar a atenção do Sinédrio. Quem que era o Sinédrio? O Sinédrio era o fórum da cidade, que tinha 72 componentes da lei para julgar. E ele era um membro do Sinédrio. E ele se achou capacitado para poder fazer esse trabalho de exterminar a divulgação do nome de Jesus. Um dia, quando ele ia de Jerusalém para Damasco, com o objetivo de perseguir mais cristãos, ele teve uma visão de Jesus, uma luz muito forte brilhou, e Jesus falou diretamente com ele, repreendendo, porque eles estavam perseguindo os cristãos. Essa história registra em Atos, capítulo 9, versículo 3 ao 5. E por causa dessa visão, Saulo se converteu. Mas se Jesus não se revela nos teofania, ele não mostra para ele o tamanho da sua glória, ele ia continuar achando que ele era o cara, que ele podia calar os cristãos. Então nós vemos que mais tarde, Saulo, também conhecido como Paulo, ele se tornou um grande pregador do Evangelho. Essa visão de Jesus inspirou a mudar a vida de Saulo para Paulo completamente. Ele foi um grande missionário. Paulo escreveu a metade do Novo Testamento. Ele teve um papel importante em levar o Evangelho a outros povos. Além dos judeus, ele foi nomeado para levar o Evangelho para os gentios, para o grego e, como disse ele, para todo aquele que crê que Jesus existe. Então, meus irmãos, a visão que Deus dá para uma pessoa, quando ele se dá uma teofanada para uma pessoa, é porque ele está vocacionando essa pessoa para o ministério, para fazer uma grande missão em prol do reino de Deus. As pessoas não vão ficar vendo Deus, ficar vendo o anjo, para ficar contando nas redes sociais como é que Deus é, como é que anjo é. Não. Deus conhece cada pessoa que ele aparece para ele. E essa pessoa que Deus aparece para ele é como Zacarias. Deus apareceu para Zacarias, Zacarias ficou mudo. Ele só voltou a falar quando a promessa se cumpriu. Ele já estava bem velhinho, mas a promessa se cumpriu. E nessas visões que Deus aparece, Deus apareceu também para João na ilha de Pátimo. Para João também foi muito forte. No início do livro do Apocalipse, o apóstolo João, ele relatou a visão que ele teve de Jesus enquanto estava preso na ilha de Pátimo. Jesus apareceu em uma glória e revelando um poder muito sobrenatural. E João, meus irmãos, ele ficou muito assustado. Veja lá em Apocalipse capítulo 1, do 13 ao 16. Ele ficou atemorizado em ver a glória de Jesus, o apogeu. Mas Jesus encorajou. Por quê, meus irmãos? Porque ele estava com quase 70% do seu corpo queimado por azeite quente. O severo imperador Nero tinha tentado matá-lo. E agora Domiciano assume a covardia e envia ele para a ilha de Patmos. Mas Jesus encorajou o mensageiro do Senhor. É muito importante quando você entende isso, que Deus chega na época mais remota da sua história
Jesus, ele se revela para nós na época em que nós não temos mais forças para permanecer de pé, quando nós não temos mais condição de pregar a palavra, porque essa palavra já não está mais em nós, que nós estamos tristes. Eu poderia falar aqui de Jeremias, mas eu quero trazer a visão de Jesus, que marcou o início da revelação sobre o fim dos tempos. Jesus revelou para João estabelecer a autoridade de uma mensagem poderosa e preparar os cristãos para a sua segunda vinda. O Senhor Jesus falou: João, prega essa palavra, escreve esses mandamentos, escreve essas revelações, porque isso trata tanto da minha vinda, quanto da minha ira, quanto do meu cálice. Então, meus irmãos, de teofanias nós temos Deus, nós temos aqui o relato sobre Jesus, e nós temos relatos também de anjo, que era anjo do Senhor, que era também uma teofania. Muitas vezes a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu para alguém, que o anjo do Senhor falava com alguém. E eu posso acreditar, meus queridos irmãos e ouvintes, que dentro da sua casa tem um anjo aí do seu lado, que Deus colocou anjo em volta do seu filho que não está na sua casa, mas que saiu, o seu esposo que está no trabalho. O anjo do Senhor está lá. Mas que é isso, pregador? Isso não é loucura, não? Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Se você teme a Deus, o seu filho não precisa ser crente, mas por causa do seu temor, o anjo do Senhor vai zelar da sua família e vai cuidar daquele que é seu, por causa da sua fé. Isso é mandamento bíblico. Então, meus irmãos, as pessoas que viram anjos do Senhor, elas consideravam que tinha visto o próprio Deus. No entanto, é difícil dizer com certeza se a visão era a visão de um anjo ou se era o próprio Deus teofanado em anjos, porque era muito glorioso as visões que as pessoas tinham acerca dos anjos do Senhor. E diretamente Deus, talvez ele usava anjos, para pessoas que não poderiam aguentar a visão da sua presença direta. Ele mandava anjo. Algumas pessoas acreditavam que o anjo do Senhor era Jesus. Assim, as aparições dos anjos, que fala anjo do Senhor, seria também um anúncio da vinda de Jesus. Porque, no entanto, a Bíblia ela não nos dá nenhuma indicação que o anjo do Senhor é Jesus. A Bíblia diz que Jesus é muito superior aos anjos. Jesus é muito superior aos anjos. Então, nesse momento, eu posso acreditar que a maior teofania do Senhor na nossa vida é o Espírito Santo. Você consegue denotar a obra do Espírito Santo aonde quer que você chegue. Eu mesmo, pela misericórdia de Deus, olhando para dentro do meu ser, eu consigo detectar o Espírito Santo na hora que eu estou executando a palavra de Deus. Eu consigo andar no meio da igreja, aparelhado com o meu amigo Espírito Santo,
e realizar as mesmas obras que Jesus realizava, não porque de mim extrai algum poder, não, porque aquele que está dentro de mim, e muitas das vezes ele caminha ao meu lado para poder me consolar, ele é o causador do meu culto, da minha adoração. Ele é o causador porque eu dou dízimo na igreja. Ele é o causador porque eu dou oferta na igreja. Ele é o causador porque eu dispenso o meu trabalho para poder fazer a obra de Deus. Porque eu sei que isso que Deus colocou em mim, essa incumbência de fazer a obra de Deus, não é algo que foi criativizado pela minha própria intuição. Mas eu sei que Deus me separou e eu tive a teofania de Deus no meu chamado. No meu chamado eu tive a teofania de Deus. Eu vi o céu abriu, o teto da minha casa rachou no meio. Depois eu vou até caçar uma Bíblia que eu tentei escrever o que ele falou, mas eu não consegui entender. Foi na época em que eu desanimei de andar com Cristo. Eu falei, não, esse negócio de crente não é para mim. Porque o que acontece? Eu e mais um outro irmão, que era pastor, nós andávamos o dia inteiro evangelizando, pregando a palavra e com o maior carinho, levando as pessoas para a igreja. E na hora que chegava de noite, eles traziam os pregadores de fora, e o pregador chegava lá e descia a lenha no povo, pregando doutrina pesada, falando de saia rachada, e falando de cabelo, e falando de unha, e chamando as mulheres de prostituta, falando que usava, não sabia, não tinha sabedoria para falar. E as pessoas iam desanimando, e a gente ia na casa dela, não, eu não vou lá mais não, que aquele dia que o pastor me ofendeu muito, ele falou os trem de mim lá, eu não gostei. Aí eu comecei a entristecer, eu falei, não, eu não vou mexer com isso mais não, porque a gente nem trabalha, a gente larga tudo para fazer a obra de Deus, e chega na igreja, essas pessoas vêm, não sei nem da onde, desce a lenhada no povo, e depois some, nem sei para onde também, e deixa o pepino pra gente descascar. Isso eu fiquei triste. E eu deitei e falei, amanhã, na hora que eu acordar, eu vou meter fogo nessas roupas, e eu vou voltar para a vida que eu tinha antes. Sabe o que aconteceu, irmão? Eu estava dormindo, mas parece que eu estava acordado. O teto da minha casa rachou no meio e desceu um anjo dentro do meu quarto, clarinho assim, como se eu tivesse acordado, mas eu estava dormindo. E ele pegou a minha Bíblia assim, que estava aberta, ele fechou ela assim, segurou ela na mão assim e me levantou da cama. Mas eu creio que foi no meu espírito. Eu não acredito que eu levantei, porque depois eu acordei assustado. E ele encostou a Bíblia na minha barriga e falou um negócio, que eu até escrevi na minha Bíblia para ver se alguém sabia interpretar o que era aquilo que ele falou. E na hora que eu vi que ele encostou a Bíblia na minha barriga e falou alguma coisa, aí eu falei assim, agora eu acredito que eu sou o escolhido, que fui vocacionado para fazer a obra de Deus. Isso foi em 91, e às vezes eu tropecei algumas vezes, mas eu não desisti, irmãos, desta missão, porque eu sei que essa teofania de Deus, ela não acabou, ela ainda existe. Muitas das vezes as pessoas que vêm até a nós, porque muitas das vezes você não conta que está precisando de dinheiro para pagar uma água, você não conta que está precisando de dinheiro para pagar uma luz. Os irmãos aí que são pai de família sabem que a gente tem ali aquela responsabilidade de ser o coluna da casa. Então a gente não pede, a gente não conta. A gente tem aquele orgulho de Deus vai preparar e eu vou sair para buscar e Deus vai preparar. E muitas das vezes você sai para buscar e Deus vem de encontro, mas Ele não vem como Deus, Ele vem como uma pessoa.
E a pessoa chega e fala assim: vou te abençoar com isso aqui. Eu senti no coração de Deus te abençoar com isso aqui. Aquele ali é Deus? Não. Mas é uma teofania. Deus usou ele para poder te abençoar. E o Senhor está mandando eu dizer nessa noite que a oração de cada um está sendo movida e Ele está já providenciando para poder atender a petição de cada um de vocês. A qualquer momento vocês serão surpreendidos com essa teofania. Deus colocando fim na sua prova, no seu cativeiro e te demonstrando o carinho, o amor e também a misericórdia do Deus poderoso. E aquilo que eu não falei, meus irmãos, que o Espírito de Deus, ele permaneça a falar com cada um dos meus irmãos e que a graça de Deus, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolação do Espírito Santo esteja com cada um, e aquele que crê em tudo isso que você ouviu, diga amém. 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 Diga graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe a vida de todos e a paz do Senhor Jesus para todos.